Eu acho que sorte é acordar cedo, trabalhar e construir, né? E você acaba tendo sorte. Porque se você não dá condição da sorte chegar, construir bons relacionamentos, eu acho que um cavaleiro hoje ele tem que ser muito mais atento, que não é só botar a bota e saltar. E aquilo foi um momento super delicado, de muito crescimento para mim. Volto a falar, eu fiz algo errado. E ponto. Acho que a punição tem que existir, cada vez mais rigorosa, ela tem que ser a coerção da imposição do cavaleiro de buscar, né, os 0 pontos de uma maneira artificial. Acho que você tem a oportunidade de escrever o cavalo na prova que ele quiser, sabe? Então o cavalo tá lá, puta, não é tão bom para pular essa prova, abaixa, serve para amador, serve para alguma coisa. Buscar mais a qualidade do cavalo de forma natural. E eu acho que o esporte tem que caminhar para isso. Fala galera, tá começando mais um ClaqueCast. Hoje nosso convidado é Jorge Luiz Passamani, figura muito forte no Ceará, que tem todo o mérito aí pelo desenvolvimento do esporte no Nordeste, e é o atual campeão brasileiro de sênior no ano de 2024. Parabéns, Jorginho, e obrigada por topar falar com a gente. Muito obrigado pela oportunidade. Já sou fã de vocês, acompanho o trabalho, contrato o trabalho e estou num momento muito especial da minha carreira, estou muito feliz. E é uma super oportunidade para estreitar as relações aqui e a gente se conhecer cada vez mais. Bora. Acho que vamos pelo começo? Antes desse título, como é que começa seu envolvimento com o hipismo? Como é que você chega no esporte? Eu começo muito cedo. Meu pai é militar, chama Coronel Dornelles. Hoje ele é presidente nacional de ecoterapia, que é a ANDE Brasil, fica em Brasília, na Grande do Torto. E ele sempre foi um aficionado, né, da época do quartel, fez escola de equitação, foi para o Chile, escola de carabineiros. Então eu sempre tive essa teoria, essa didática da equitação muito presente na minha vida. Eu sou nascido em Brasília, mas fui muito jovem para João Pessoa, Paraíba, e eu começo a montar lá em João Pessoa, a praticar o esporte lá. E na adolescência, começo da adolescência, eu volto para Brasília para estudar no Colégio Militar e ter a oportunidade de ter uma égua que mudou minha vida, que foi a Maria Bonita. Acabei ganhando ela do deputado Fernando Diniz. E, enfim, dali começou tudo, mas meu pai é o grande precursor do cavalo na minha vida. Ele também montava? Ele também montava, saltava. Ele fez bastante adestramento, CCE, saltou ali a prova de 1,30 m, montava direito na época, mas uma coisa que eu engrandeço muito é essa parte teórica, essa parte didática do militar. Hoje a gente pode acompanhar também nesse tipo de plataforma o Coronel Rio Couto, que faz bastante, então eles têm uma didática muito boa de entender o cavalo. Na época, como criança, eu só queria saltar, mas já estava ali por quase osmose mesmo, né, tendo esse conhecimento do cavalo, e hoje eu vejo que faz toda a diferença. Tenho muito carinho, muito respeito pela instituição militar, pela Escola de Equitação do Exército, que basicamente é onde faz toda a minha base da equitação. Jorginho, e aí, como é que começa, a base em Brasília e aí esse movimento grande para o Nordeste, né? Como é que começa esse fomento do esporte no Nordeste? Eu fiz todas as categorias de base, né? É legal de falar, assim, eu saltei as categorias até os 19 anos, e então, quando eu volto para João Pessoa, para casar com a minha esposa hoje, com a Rebeca, a gente namora desde os 14 anos, então era uma fase que eu tinha que decidir um pouco da minha vida. Eu vou para João Pessoa para trabalhar. Mas eu acho que o grande diferencial foi que eu vivi essas categorias de base, essas provas de alto rendimento e tudo. Então, eu, na época ali, 19, 20 anos, eu era muito aficionado por isso. Assim, eu queria representar o Brasil, eu queria... E aí, eu vou para uma outra situação, né? Eu vou para o Nordeste, mas entendendo que não ia ter o mesmo esporte, mas que eu poderia proporcionar isso para os alunos. Então, desde novo lá, eu consegui levar alunos para o Campeonato Sul-Americano, Mirim, Júnior. Comecei a atender outros estados, João Pessoa, Recife. E nos últimos 6 anos, acabei indo para Fortaleza, onde me puxa. Eu sempre tentei incentivar bastante o esporte lá. Tem uma hípica que funciona super bem, que é o Centro Hípico JLP lá. E acaba que, geograficamente, tem que estar aqui também, porque tem um sonho do atleta Jorge que também perdura. Então, estou nessa empreitada nova de conseguir ter esses 2 lugares, administrar bem e colocar meu espírito ali de garra nesses 2 lugares ao mesmo tempo. Calma que eu acho que a gente pulou uma parte importante. Da categoria de base para a opção profissional, um pouco pelo seu pai, isso sempre foi uma escolha de vida? Você sabia que você ia viver do cavalo e era isso que você queria? Não, eu era um atleta de base,
classifiquei alguns campeonatos sul-americanos, saltei bem os brasileiros, e aí eu vou para João Pessoa para passar 6 meses meio sabático mesmo, fazer faculdade de Direito, estava montando, mas ainda não era uma opção profissional. Eu fazia faculdade de Direito e para mim eu ia tomar aquilo. E nesse namoro de infância, nesses 6 meses que eu vou para João Pessoa, a Rebeca engravida da Júlia, e aí eu realmente falo assim, não, isso aqui vai ser um caminho para mim. Meu pai tinha uma sociedade numa hípica lá, em João Pessoa, que trabalhava o Rafael Machado, o pai do Rafael Machado, a gente trabalhava junto uma época. O Rafael Machado veio para São Paulo e eu falei, não, eu vou para lá e vou ficar. Então, na verdade, foi uma solução para gravidez precoce, né? Sei lá, 19 anos, não sei se tem data para isso, mas... E eu acabo fazendo daquilo ali a minha profissão. E aí eu adorei dar aula, eu amo dar aula até hoje. Gosto de saltar, mas as pessoas me perguntam, né? Fala um pouco do seu currículo. Eu falo, ó, minha equipe foi campeã brasileira, meu aluno foi campeão brasileiro. Eu prefiro falar dos meus alunos do que de mim. E aí é isso, eu começo a dar aula e continuo lá e vou crescendo também com esporte. Tem as provas do Circuito Norte-Nordeste, são boas provas, são nacionais, a gente tem ali 6, 7 nacionais no ano. E aí eu continuo a carreira como atleta, mas bem mais focado lá em poder proporcionar aquilo que eu vivi na minha infância, né, na minha adolescência, do nível de prova que eu tinha conhecimento ali, mas que para lá supria super bem e eu conseguia atingir as pessoas com boa aula, boa equitação. Eu queria que você contasse um pouco desse cenário do hipismo lá no Nordeste, porque a gente vê bons cavaleiros vindo de lá, a gente vê o pessoal de lá pintando nos nacionais daqui, mas muito pouco o contrário, né? O pessoal de São Paulo, de Brasília, indo saltar a prova lá. Então, até por uma questão física, né? Fica mais distante mesmo, mas vocês vêm muito. É meio contraditório, né? Porque é a distância mesmo, então as pessoas poderiam saltar lá. Mas realmente não tem um atrativo, né? São provas que têm um mercado, eu sempre falo isso. Acho que o grande questionamento que eu tenho é da evasão de bons profissionais. A gente tinha o Alberto Souza lá como profissional muito bom, o Pedrinho Teixeira, que sempre saltou muito bem, o Ivo Rosa, o Yuri Conde Garcia. Se for olhar mais para trás ali, o Marlon era de lá, André Miranda era de lá, Felipe Braga, o Rafa Leite, né? O Rafa Leite, o Marco Polo é de Recife. Então, assim, você tem uma gana. Desculpa se eu estou esquecendo de alguém. João Marcelo ficou chateado. João Marcelo. O Alberto formou muitas pessoas. O Alberto, para mim, é um exemplo de profissional. Ele forma muito cavaleiro bom. Então, assim, tem Paulinho Miranda. Se eu for ficar falando aqui, vai ter vários. Tem vários bons profissionais lá. Realmente, quando você pensa em ser cavaleiro, não tem como fazer assim, é geográfico, não dá para ficar vindo de lá para cá 4 dias de caminhão e tentar disputar de igual. Você tem que estar aqui, você tem que estar na rotina daqui, você tem que estar saltando. Então, a dificuldade maior é essa. Eu tenho uma tese para mim, assim, eu acho que saltar 1,20 m ou saltar 1,30 m com nível aqui, lá no Japão é a mesma coisa. Obstáculo, tempo, eu acho que as pessoas têm que ter sempre parâmetro. Então, quando um aluno meu vem de Fortaleza para cá e fala assim, pô, mas ele disputou bem, eles foram campeão esse ano de amador, é porque eu consigo dar o parâmetro lá. Eu estou vivendo a realidade daqui e não custa nada levar a realidade daqui para lá. O que eu acho que quando vai tendo essa escassez de profissional lá, que estamos tentando retomar, que a gente está tentando fazer, porque tem um mercado muito bom para se explorar, você não ter um parâmetro de competição, um nível de competição alto. Então, levar bons armadores para lá, levar bom júri, investir nesse tipo de parte técnica para cada vez mais qualificar as provas lá, mas que o Nordeste sempre foi um grande formador de cavaleiros para o Brasil inteiro e tem um circuito que é muito forte, eu acho que passa por um momento delicado, mas como tudo, é uma fase de renovação, eu tenho certeza do futuro do Nordeste vai ser espetacular. Eu não sei, na verdade, queria confirmar. Você já presidiu o Circuito Norte-Nordeste? Não, eu fui presidente da ABCCH, a Regional Norte-Nordeste, mas sempre auxiliei, assim, nunca fiz nada. Então, de fato, como dirigente, você não ocupou um papel, embora você tenha sido muito... eu sou atuante, mas assim... Mas você organizou umas clínicas lá também, né? Levou a Chevô para fazer clínica lá, levei o Stefan, levei o Luiz Felipe Pimenta, levei o Doda, levei o Coronel Rui Couto, que mais ali pensando rápido, mas as últimas clínicas foram mais ou menos assim. Acho que o Stefan foi 2 vezes. Levei o Fernando Costa, o Bigorna também. Então, assim, o que eu falo sempre, estar aqui para entender o nível, para ter parâmetro, sabe? Às vezes eu termino uma prova lá, ganhei a prova de 1,30 m.
mas eu falo assim, puta, lá em São Paulo eu ia ser sexto. Então, sabe, esse é o parâmetro. O meu aluno saltar bem lá e eu falar assim, legal, mas lá você vai fazer 20º. Sabe, o brasileiro não vai permitir 4 pontos em 3 dias de prova. Enfim, você levar o parâmetro. Essa migração de conhecimento que eu acho que é o fundamental. É você estar aqui em alto nível, conseguir levar para lá, para quando você estiver aqui, você estar realmente pronto para disputar de igual para igual, com consciência e com parâmetro. Acho que é isso. E falando não só da carreira de um profissional, de um cavaleiro profissional, qual que é a dificuldade de desenvolver o esporte para os amadores lá, desenvolver a base do esporte? Hoje eu tenho uma escola grande, né? Lá em Fortaleza sempre teve a Escola de Equitação Cristo, que foi criada pelo Mário Zonatelli, pelo Marlon. E, na verdade, eu só colhi o que várias pessoas plantaram, né? O Ivo também, o Ivo Rosa fez um super trabalho lá. Então, eu já peguei numa fase não tão boa, né, com pouca gente, mas que já tinha uma semente lá atrás, que já tinha tido a ideia forte, né? E aí cada um vai dando a sua cara, digamos assim, né? Eu fui dando minhas características para o negócio, esse jeito mais brincalhão, descontraído e mesmo assim rígido, um pouco ríspido ali, exigente na hora do treino. E é o que eu volto a falar, e levando o padrão, sabe? Assim, eu acho que para mim é o principal, a gente não se alienar em que está saltando uma prova ali, que está tudo jóia, porque o nível de concorrência já é mais baixo. Então, se você achar que aquele nível ali vai te levar para um brasileiro, para um sul-americano, para um grande nacional, você vai ter resultado, você está um pouco alienado, você tem que realmente vir para cá, entender o nível e levar essa dificuldade para lá. Com tudo, com júri, com armador, com obstáculo, com tempo, com triplo difícil, com testeira no final, sabe? Enfim, encorpar mais o que você tem e aí assim treinar, né? Você vai ter dificuldade, então melhorar os treinos, se atualizar, fazer clínicas. O mundo tá aí para você aprender, ainda mais hoje em dia digital, você para ali e tenta aprender, tenta se atualizar. Eu voltei agora desse campeonato, depois a gente fala já, porra, Ivan Camargo aqui no DTC, fiz uma clínica com o Just Campos, um negócio assim surreal. Fico olhando de longe da hora de treinar para ver se eu aprendo alguma coisa. Esse período com o Stefan foi maravilhoso. Enfim, você tem que tentar melhorar o tempo inteiro. Essas pessoas são referências e a gente tem que estar esforçado e melhorar para poder, sei lá, um dia ser referência também. É engraçado que você me falando essa diferença Nordeste, Sul, né, Sudeste, me dá um pouco a ideia que a gente tem, às vezes, de Europa, Brasil, de tentar importar de lá algumas referências que já estão um pouco mais à frente pelos anos mesmo de consolidação do esporte. Você acha que é parecido? Geograficamente... Um pouquinho mais perto. Um pouquinho mais perto, mas culturalmente. É difícil falar também. A gente tem a cultura do cavalo, a gente tem bons cavaleiros, a gente tem criado pra caramba. Mas, enfim. E até o que a gente conversou um pouco em off, né? O Nordeste, especialmente Fortaleza, Ceará, é fenomenal em educação, né? É impressionante. Então... Fortaleza foi uma cidade que me atraiu por tudo, mas ela é uma cidade grande. Eu acho que hoje é a 4ª maior economia do Brasil, é a 4ª maior federação do Brasil, Federação Equestre. Então tem dado bons frutos. Mas eu concordo, tem essa distância. Só que eu não vi como obstáculo. Eu vi como oportunidade, né? Eu acho que o Nordeste, na verdade, eu sou muito grato porque ele me deu um período de maturação profissional, tanto como professor, como cavaleiro. Ou seja, eu tinha menos exigência e fui passando ali, meus erros acabavam se tornando resultados, e eu fui aprendendo. Eu acho que tudo tem um tempo certo e eu estou muito feliz de estar aqui hoje com a maturidade, com tudo que eu fui adquirindo durante esses anos no esporte lá, com o que eu já vivi também na infância e estar conseguindo aproveitar de fato aqui, né? Eu acho que às vezes as oportunidades passam e a gente não está pronto nem para enxergar elas. E agora eu acho que eu estou um pouco mais pronto, mas sem comodismo e continuar me melhorando sempre para outros desafios. Qual você acha que foi seu maior acerto nesse processo, enquanto você estava muito presente no Nordeste, para fomentar o esporte da forma como você fomentou? Eu acho que a sorte que eu tive de tudo foi ter tido essa infância no esporte, nessas categorias de rendimento. Quando eu falo que eu tive uma vivência em Brasília, que para mim é um grande centro de grandes cavaleiros, saudar meu eterno professor, que é o Luiz Ferreira Gomes Corrêa, pai de Chuchu, pai do Dedé, ele que me deu aula a vida inteira, mas eu sempre observei muito o Cabral, que é um cara gênio de conversar, gênio do esporte, como ele pensa. Eu acho que ter tido a oportunidade de viver isso e conseguir, nada se cria, tudo se copia, levar isso para o Nordeste, eu acho que foi, sem querer, mas o meu grande acerto, porque eu tinha a sabiência da situação e tive a oportunidade de aplicar.
Então, por que não, né? Aos poucos ir levando e fazendo. E, lógico, acertando e errando. Esse tempo também, mas acho que o nível técnico, né? Acho que as pessoas que acabam ficando lá, elas perdem um pouco do parâmetro. E aí isso acaba, não sei qual seria a melhor expressão, mas inferiorizando um pouco. Nivela por baixo. Né? E eu acho que isso aí, para mim, é a grande diferença. E pensando em erro, qual você acha que foi seu maior erro nesse processo? Aprendizado. Tá bom, ela vai na psicologia positiva. Eu não acho que é erro mesmo. Acho que a gente acerta e erra em várias coisas assim, mas eu não vou nem falar nesse processo, acho, de vida, né? Eu tive um momento muito delicado na minha vida, que foi 21, na Bahia, onde eu uso um material que eu não poderia ter usado, que foi uma boleteira com taxinha, até para esclarecer para as pessoas, eu comentar sobre o assunto, né? Foi um assunto... algumas pessoas falaram que eu usei na prova e que eu machuquei a égua, enfim. Era uma égua tordilha, chamava Imagine Blue. Graças a Deus não teve nenhum tipo de machucado. Foi uma coisa que eu fiz antes da competição e não dentro da competição. Então, minha prova era 3 da tarde, eu fui trabalhar ela 9 horas da manhã. Mas, para esse caso, assim, a melhor fala que eu posso entender dela é assim, o problema é meu e eu que errei. Poucas pessoas tiveram a oportunidade de conversar com isso, sabe? A primeira reação que eu tive foi assim, eu tô errado, eu preciso ser julgado, eu preciso ser punido. Eu tinha uma situação junto com a Confederação Brasileira na época, que eu era representante dos atletas, então isso ganhou uma repercussão muito grande. Mas as pessoas que são de dentro sabem que, a princípio, tinha prescrevido. E eu vou até o presidente do STJD e eu peço para ser punido. E ele fala que não tinha como, porque já tinha prescrevido aquilo. Eu falo assim, eu não aceito, porque eu fiz algo de errado. Isso é legal de esclarecer. Assim, eu fui atrás porque, na minha cabeça, hoje eu posso falar que foi uma das melhores coisas que me aconteceu de aprendizado. Mas eu fiquei 6 meses suspenso, eu paguei uma multa financeira. Eu tive, na época, uma depressão muito grande, fiquei muito triste. Meus alunos, que foram muito parceiros, fizeram homenagem, levaram o carro de som para dentro da hípica. Não passando a mão no meu erro, mas sim falando assim, Jorge, você tem mais qualidade que defeito, que isso aí te faça aprender. E aquilo foi um momento super delicado, de muito crescimento para mim. Volto a falar, eu fiz algo errado. E ponto. Sabe, assim, é algo que eu tenho que pedir desculpa para a sociedade hípica, para a comunidade hípica. Eu me envergonho como cavaleiro e acho que existem, 1000 maneiras, sabe, de solucionar aquele atalho que eu estava buscando. Acho que é isso. Aquilo me deu uma maturidade muito, muito grande, porque eu vi que a coisa que eu mais amo na vida poderia ser extinta, né? Eu brinco sempre, eu falo que eu amo o meu trabalho mais do que tudo. Aí as pessoas falam assim, como assim? Eu falo, primeiro é o trabalho, depois é Deus, depois minha família. Eu falo, você tá de sacanagem? Eu falo, não, se eu estiver trabalhando bem, minha família tá bem. Se eu estiver trabalhando bem, Deus está orgulhoso de mim. Então é o meu trabalho primeiro. E eu vi naquele momento ali um risco enorme de acabar com tudo, de perder. Foi algo realmente que me incomodou bastante e não tinha terceirização de culpa, sabe? Não é quem fofocou, quem falou, não. O erro é meu e eu tenho que fazer algo para evoluir, para melhorar essa situação. E graças a Deus o tempo foi passando, a vida me deu uma segunda oportunidade e eu tenho tentado melhorar sempre. Acho que o importante, né, do seu relato é que a gente vê o quanto os dirigentes do esporte têm realmente esse papel de punir a má conduta e levar o esporte para um lugar melhor. O seu caso é um caso em que isso aconteceu, né? Você hoje tem outra cabeça e conduz de outra forma. Você acha que isso é uma realidade para os outros também? Você acha que a gente tem conseguido fazer uma conduta clean sport realmente eficaz? Eu acho, tem várias vertentes para isso, mas não é que a gente está caminhando, a gente tem que caminhar. Eu vou falar desde a criação, que cada vez tem cavalos com mais qualidades e menos precisão, né, de artifícios para que os cavalos saltem bem. Acho que a punição tem que existir, né, cada vez mais rigorosa, ela tem que ser a coerção, né, do erro do cavaleiro, da imposição do cavaleiro de buscar, né, os 0 pontos de uma maneira artificial. Então, acho que cada vez mais tem que haver a punição para isso. Acho que você tem a oportunidade de escrever o cavalo na prova que ele quiser,
sabe? Então o cavalo tá lá, puta, não é tão bom para pular essa prova, abaixa, serve para uma dor, serve para alguma coisa. Buscar mais a qualidade do cavalo de forma natural. E eu acho que o esporte tem que caminhar para isso. Acho que de uma maneira geral, com todo o movimento que acontece aqui, Europa, essa frase, ela incomoda quem monta, mas ela é verdade, assim, o cavalo não pediu para ir para a pista, mas é uma coisa que você tem que sentir realmente que o cavalo quer estar lá de uma maneira cada vez mais natural, mais dele, ele saltar. Então, acho que o esporte caminha para isso, acho que tem que caminhar para isso, e para mim a única solução que eu vejo é ser mais rigoroso com as punições. Eu tive minha punição, como eu falei anterior, mas foram 6 meses e uma multa financeira. E deixei de ser reprimário no SJD porque eu fui julgado. E aí, não sei se essa punição seria tão simples, poderia ter sido mais grave, eu acho, tá? Poderia ser punido de uma maneira um pouco mais firme, talvez 1 ano, uma coisa... Já não foi legal, estou falando agora, mas já não foi legal. Mas realmente para você inibir, para você parar com esse tipo de ação. Que tem que ter mesmo uma mudança de mentalidade, né? Não é... A punição, ela ajuda, mas acho que no episódio do Artemus, ele falou de uma forma muito legal que ele aprendeu bastante com algumas situações e que ele vê que hoje o esporte, de uma nova forma, ele traz resultado igual. Então é a mudança de mentalidade de ver que não precisa disso, ou vamos ter que ver os cavalos mais bem selecionados para não precisar disso, enfim. Fazer a inscrição certa. Acho que é mais ou menos nesse sentido, assim, um cara que eu conversei muito tempo atrás, eu esqueci dele na clínica, tem que colocar, eu levei para dar clínica lá também, foi o Sérgio Marins. O Sérgio, na minha opinião, um super formador de cavalo, e ele mudou muito minha percepção. Então, você utilizar exatamente o cavalo no que ele faz certo e educar. Agora, recentemente, eu vi no Instagram, mas a mensagem final de um cavaleiro na Europa, ele falava assim, que até os 8, 9 anos o cavalo está em formação. Então, enfim, você tem mil alternativas para não recorrer a nada disso. E cada vez mais, agora a focinheira, né? Saiu a regra nova da FEI, as boleteiras, a tendência mais para frente é que a gente só usa de proteção, porque o nível de cavalo, a quantidade zero que está tendo, e a quantidade de dificuldade no percurso e mais zero, então vai funilando nisso aí. E a qualidade dos cavalos também. Então, eu acredito que a gente caminha para isso. A gente já conversou com alguns criadores aqui, né? E a qualidade genética que a gente tem hoje, se bem levado e se for um processo realmente sólido e bem feito, é muito difícil esse cavalo não chegar, sabe? Se você der toda a condição. Então, realmente, fico feliz que a gente esteja num caminho onde a gente faz por eles, né? E uma coisa importante para falar, assim, que as pessoas estão escutando, né? Que elas aprendam com o erro dos outros. Então, tocar nesse assunto para mim é super delicado. Não é que passou, nunca vai passar. Eu vou lembrar dele sempre. Eu brinco que a vida é como dirigir um carro. É um para-brisa grande e um retrovisor pequeno. Você olhar muito para frente, mas de vez em quando tem que olhar para trás, lembrar de algumas coisas que te forjaram, e que as pessoas aprendam por exemplo e por hoje tá tudo bem, mas eu nunca vou esquecer, e que isso aí sirva de exemplo para as pessoas, para elas que elas amadureçam, cresçam e aprendam com os meus erros. Gostei dessa do carro, hein? É legal, né? Profundo. Eu falo ela Gostei direto. também. É pra gente olhar muito pra frente e pouco pra trás. Tem gente que, se abala com tudo, sabe? Eu brinquei agora no Rio de Janeiro. Tem gente que fica olhando os 3 espelhinhos o tempo todo, toda hora aqui. E olha pra um lado, olha pro outro. Olha pro lado, Eu olha. brinco assim, sei lá, você vai pra uma prova. Eu lembro disso pra várias coisas. Você vai numa prova, Rio de Janeiro agora, no final, começou a chover. Não vou perder meu tempo falando que vai chover, sabe? Eu tenho que olhar para a brisa, eu tenho que olhar para frente. Eu não tenho solução. Eu só tenho que ir para frente. E hoje tem um rio e minha água no segundo dia bateu no rio. Eu vou fazer o quê? Vou tirar o rio? Então, tem coisa que a gente tem que olhar para frente. Não tem muito tempo para se perder. A coisa está em movimento. O surfista, quando está surfando, ele não para a onda para se ajeitar. Não tem como. Ele tem que ir com o movimento. Então, a gente tem que ir para frente mesmo. Mas a ideia do retrovisor, para mim, é a mais importante da frase. De vez em quando, você tem que consultar tudo que você já teve de experiência. De vez em quando, você tem que relembrar. De vez em quando, você tem que voltar. Alguma coisa tem que te puxar, assim, sabe? Vem cá. Aí você realmente você aprende. Massa. Gostei muito. Falando em retrovisor, carentos. Porra, aí é sacanagem. Eu ia falar Ele nem cabe no retrovisor, não passa. Tadinho. Ai. Acho que você
apareceu bastante no cenário nacional aí nessa fase que você estava com o Carentos. Queria que você contasse um pouquinho dele na sua carreira, se foi até hoje aí um cavalo mais importante para você, divisor de Mais águas. importante do que a Maria Bonita, será? Vou te falar que são 2 cavalos diferentes na minha vida, né? Eu tive vários, tenho um respeito por eles, cada um no seu jeito, na sua doação. A Maria Bonita, ela me descobriu pro esporte. Então, assim, eu vim de João Pessoa, da Paraíba, e fui montar com meu pai, e ganhei uma égua dada, porque ela tinha as dificuldades técnicas dela, e ela me faz campeão brasileiro e vice-campeão sul-americano. Na minha época era de juvenil, né? Era o pré-júnior. E salta a primeira prova de 35, ganha o ano inteiro, ganha o seletivo, enfim. Então ela realmente me botou no esporte. Mas sem sombra de dúvidas, o Carentos, ele é o cavalo mais especial da minha vida, porque eu compro o Carentos num leilão do Agroman em Brasília, para um aluno meu. Esse meu aluno comprou uma égua do Luiz Felipe Mental, chamava Chables. Ele já tinha ido para o Sul-Americano de Mirim com um cavalo que chamava Ravel, e a gente comprou a Chables para fazer o Júnior. E o Carentos era grandão igual a Chables. E eu falo assim, ó, esse aqui vai ser o substituto da Chables. E aí eu faço um pouco 4 ou 5 anos dele, mas acabo saindo de João Pessoa, indo para Recife, depois para Fortaleza. E eu sempre acompanhei como é que estava a vida do Carentos, pela ligação que eu tenho com o João Pessoa, e o cavalo ficou lá um pouco sem utilidade. E aí um certo dia, a Beatriz, foi num Campeonato Brasileiro de Jovem Cavaleiro em Brasília, 21. A Bia campeã brasileira com o Chantilly, estava dando aula para ela, e eu muito feliz com a comemoração, o Henri me liga, Henri Hardman, que era o dono, ele me liga e fala assim, Jorge, vou vender o Carentos. Eu falei, é meu, eu nem volto para Fortaleza, eu de Brasília eu vou para João Pessoa, porque eu tinha uma ficção nesse cavalo. E aí fui lá, montei, armei um percurso de 10 obstáculos, pulei até o 4, parei, apertei a mão dele e falei, o cavalo é meu. É um cavalo que, em primeiro lugar, é um desafio, o cavalo tem 1,83, muito sangue, tenso, mas eu acreditava muito que podia ser um cavalo que mudasse meu esporte. E uma coisa que eu falo muito dos cavaleiros do Nordeste também, a gente não tem 3, 4, 5 cavalos. Ou você acredita que ele vai saltar, ou não tem outro. Então, assim, eu olhava para ele todo dia e falava, cara, esse cavalo vai me trocar de patamar, ele vai saltar, ele tem tudo, ele é rústico, ele é potente, ele é forte, ele é honesto. Ele olha no olho o cavaleiro, ele é esquisito, ele vai saltar. Ele vai saltar. E aí eu fui construindo de forma até precipitada, em menos de 6 meses de trabalho. Eu, por uma questão, enfim, eu me inscrevo no Grande Prêmio da Copa São Paulo, faço 12 pontos, nem era para pular, o cavalo tá pulando 35. E aí eu quis colocar lá na prova e fiz 12. E aí foi bem na época que eu liguei para o Stefan e pedi ajuda. Eu falei, ó, tem um cavalo de Grande Prêmio. Eu acabei de testar ele aqui sem querer e eu preciso de ajuda. Eu não sei saltar essa prova, eu fui um bom júnior e eu preciso trocar de patamar, eu quero aprender, eu quero melhorar e tá aqui o cavalo que vai me motivar. Então, ele me troca, né, de um cavaleiro da prova de 1,40 m, que eu já tinha feito, tanto no Nordeste quanto na infância, para essa prova grande na prova de 1,50 m, o Grande Prêmio 1,60 m, internacionais. Tudo isso que está acontecendo hoje, eu falo que eu devo muito a ele por ter tido paciência comigo, ter aprendido junto, a gente ter feito essa parceria junto, eu e o Carentos, e ter saltado, e tão os bons resultados que eu dei, então aparecer nessas provas de nível, do lado de grandes cavaleiros, concorrendo contra grandes cavaleiros, e ele fez isso tudo. Hoje está na cela do Podival, que eu pude conhecer lá no Rio, e vi que está super bem montado, está feliz, está bonito, está alegre. Fiquei emocionado lá do Rio de ver ele, porque ele realmente foi uma parceria mesmo, foi um cavalo que mexe muito comigo. Acaba que você vê para os cavalos, você tem muito respeito por todos. Mas tem um cavalo, eu nunca tinha entendido isso do cliente, sabe? O cliente fala assim, eu sou apegado a esse cavalo. Eu falo assim, eu olho para ele, eu olho para o cavalo, pelo que ele me doa, pela parte técnica e tal, pelo cuidado que a gente tem que ter. Mas esse eu fiquei apegado. Esse eu tenho um quadro que vocês fizeram aqui para mim, e esse eu olho para ele, eu tenho apego. Eu queria estar com ele na cocheira, eu queria estar com ele pastando grama, não sei explicar. Eu brinco com ele que ele me olhava no olho mesmo. Ele é diferente. Cavalo de uma vida mesmo. Cavalo de uma vida. Eu fui para a Europa agora, tive a oportunidade, montei vários, comprei, mas acho que ele vai ser para sempre. Ele vai ser para sempre. Pode ter cavalos que dê mais resultado, mas quem me puxou para cima, quem me deu a mão, quem estava comigo foi ele. Então,
daqui a 20 anos eu posso, sei lá, ganhar um grande prêmio um dia, que é meu sonho. Mas quem me botou capaz e sonhador para isso? JLP Carentes J também. Lady Scarlett tá chateada que o título foi dela, mas o mérito é todo do Carentes. Não. Lady Scarlett também. Falar dela? Não, antes de falar dela, eu fiquei pensando nisso que você falou desse movimento de, né, ligar, falar, cara, quero ter aula, quero mudar o patamar. Pra você falou, eu já saltava júnior bem e tal, o que é esse degrau, essa mudança de chave, tecnicamente falando? O que você sentia falta? Primeiro, acho que todo cavaleiro, ele profissional e tudo, tem que ter alguém perto, né? Eu acho que os mesmos caminhos levam para os mesmos resultados. Então, digamos que eu era um cavaleiro que já tinha meio que esgotado meus caminhos, né? Você não busca evolução. Então, você está perto de parte social, né? Você está perto de grandes pessoas, grandes indivíduos, eles acabam tendo ideias, sacadas, movimentos que talvez você não tivesse sozinho. E isso faz a gente sempre ser puxado para cima e tentar melhorar e acordar pensando e dormir pensando. Então é muito bom quando você está numa roda de pessoas que você se sente um pouco inferior, com essa cabeça de querer melhorar e querer buscar e tudo. Então, quando eu busco ter aula, e aí falar da Chevaux e do Stefan, é que realmente o Stefan é um cavaleiro de exceção, né? Ele tem um raciocínio para o cavalo. Foram 2 anos ali tendo aula, perto, podendo acompanhar e participar. O raciocínio que ele tem para a individualização do cavalo, a experiência. Eu falo sempre que o Stefan acho que foi um dos últimos cavaleiros do mundo que aproveitou o Neco. Olha da onde vem, né? A nascência. Ele já era craque aqui, mas esse convívio com o Neco, né, deve ter mudado a carreira dele. E é um gênio a cavalo, então eu fui tentar aprimorar. E lógico, quando você faz clínicas, quando você está com grandes cavaleiros no concurso, tudo tem que ser absorção. Eu acho que essa busca incansável de melhorar é o que faz o cavaleiro, né? Ainda mais no nosso esporte que tem uma longevidade tão grande. Então eu espero estar com 60 anos aí saltando grande prêmio e aprendendo. Jorginho, para a carreira do cavaleiro profissional, o quão importante é cruzar com um cavalo desse? Um cavalo que vai te mudar de patamar. E depende de sorte. Como que chega um cavalo dessa importância para o cavaleiro? Eu acho que sorte é acordar cedo, trabalhar e construir, né? E você acaba tendo sorte. Porque se você não dá condição da sorte chegar, sabe? Então, você construir bons relacionamentos. Acho que um cavaleiro hoje ele tem que ser muito mais atento, que não é só botar a bota e saltar. Um cavaleiro ele tem que construir uma base. Hoje em dia é um esporte caro, você tem que ter pessoas próximas para investir no seu esporte, para que você faça bons negócios, para que você realmente tenha uma gana de relacionamento de maneira geral com outros cavaleiros, para criar soluções, para aprender mais. Então, eu acho que você tem que criar um pouco da sua sorte. Sorte, sei lá, você numa prova fazer sexto ou fazer terceiro, dependendo do resultado, mas até chegar a ser sexto, você criou aquilo, você acordou cedo, você não reclamou, você trabalhou e você produziu. Então, para os cavalos também, eu acho que um bom relacionamento de conhecer, de falar, de saber sobre, de viver sobre, sabe? Eu brinco, eu falo assim, eu acho que eu tenho 10 anos que eu não assisto televisão. À noite eu vou ver Clip My Horse, que eu adoro, pago, é meu Netflix. Eu vou ver cavalo, eu vou receber vídeo de cavalo, eu vou ter no meu celular cada pastinha de cada cavalo meu. Eu acho que no segundo dia do Rio, eu já vi tanto vídeo que eu quase faço 0, sabe? Porque você fica procurando de forma obsessiva mesmo o que dá para melhorar com o recurso de informação que você tem. Puta, será que essa embocadura, esse tipo de treino? E eu falo sempre que cavalo, você tem um sistema de check. Então, sei lá, eu botei embocadura, não deu. Botei outra embocadura, não deu. Botei essa embocadura, check. Aí eu vou para essa espora, não deu. Essa outra não deu. Foi sem espora, check. E aí quando eu paro de errar, remédio, alimentação, caminhão, roda de manhã, quando eu paro de errar, eu crio um sistema. E aí aquele sistema ali eu começo a não perder mais. Começa a ficar uma coisa mais branda, uma coisa mais linear. E aí começa a vir os resultados. Então, eu acho horrível quando eu pego um cavalo novato e já ganho. Falo assim, tá, mas o que eu fiz de certo? O que eu acertei aqui? Ah, mas eu tô copiando o outro cavaleiro, mas em algum momento ele vai desandar. Ele precisa desandar para que eu consiga realmente entender, sabe? Apertar, afinar cada corda, apertar cada porca ali. Deu, tô afinado, agora eu vou para cima.
Aí quando fica bom, vende. Infelizmente acontece isso. Felizmente. O Carentes foi uma situação assim, quando eu já estava bem encaixado, já conhecia, já sabia o bridão de trabalhar, hora, roda, e o Serene Rossi antes da prova, e acalmar ele no dia que ele estava, quando eu sabia de tudo, acabou. Mas pensando um pouco também em dar continuidade a novos ciclos. Hoje eu tenho um grande incentivador do esporte, não vou nem falar que é patrocinador nem nada, é um incentivador mesmo, parceiro, que é o Estúdio PB, que está me dando uma condição de, agora que eu ganho o Brasileiro com a Lady Scarlett, não precisa vender. Vai saltar ela o ano que vem, vai curtir, tem essa potra, tem esse projeto. Então, é muito importante, eu nunca tive isso. É a primeira vez na vida que eu tive uma pessoa que acreditou no meu trabalho, há um ano atrás, quando a Lady Scarlett chegou, de fato mesmo, para me dar um cavalo para fazer carreira. Eu sempre montei os cavalos para corrigir, né? Para montar, para corrigir para o aluno. Então, vou lá, salta um pouquinho, ó, tá alinhado e balanceado, vai lá e se diverte. Ou saltava um concurso para entregar para o aluno, para dar maturidade para o cavalo, enfim. Então, é a primeira vez realmente que eu consigo ter uma calma para estabelecer um trabalho a longo prazo. Por isso que eu estou cada vez mais animado e pensando sempre o quão bom vai ser o futuro. Que ele já é bom, já é maravilhoso, já agradeço a Deus todo dia. Eu quero ver o tanto que vai dar certo. Achei ótimo esse gancho, porque a gente tem falado em alguns episódios aqui, falando um pouco sobre projeto com o Zé Ramos, e justamente do quanto falta, às vezes, essa condição ou essa pessoa que fala, não precisa correr, vai ser sua por 3 anos. Você pode fazer seu projeto, e aí você não precisa entregar o resultado, né? Você pode entregar um projeto maior. Como é que tá agora, Jorginho, com essa possibilidade de criar projetos? Quais são os planos? O que vem aí? Como eu falei anteriormente, eu nunca pensei na vida em ter uma oportunidade dessa, igual o Estúdio PB, que é o Netinho Bade, tá me dando. Então, a ideia, lógico, que é de uma certa forma o Aras tornar alguma parte dele comercial, com os potros, com os embriões, tem trazido muita genética importante da Europa, mas essa calmaria de você tem calma, constrói, qual que é a sua meta do ano, isso é maravilhoso, isso é super importante e isso motiva muito a gente que é profissional para poder fazer. Um trabalho bem feito, um trabalho, sabe, pausado ali esse concurso eu não preciso ir. Eu não estou aqui pelo resultado, estou aqui quando o meu cavalo estiver em melhor condição para saltar, enfim. E tem chegado muita coisa nova, alguns cavalos a gente comprou em parceria, então eu acabei vendendo Carentes, mas pude reaplicar esse dinheiro em uma outra égua, 8 anos está vindo da Europa, chama Guinness de la Viole, uma égua francesa que eu acredito muito que tem todo o potencial para 26 fazer o grande prêmio, então não tenho pressa nenhuma de vender. Tem essa quantidade de potras enorme, com papéis espetaculares. Não vou falar dos papéis não, para deixar na curiosidade, mas tem bastante coisa boa, assim, coisa inédita talvez no Brasil, e essa calma de poder formar e realmente ter essa tranquilidade que eu vou ter uma escadinha de cavalos para realmente fazer esporte. Sensacional, muito bom ver o que a gente já vinha conversando na teoria, na prática, né? Como muda a mentalidade de um profissional você ter esse respaldo. Com certeza, Stefan talvez pioneiro nisso, o Thiago Ravi no Aras BR, e aí agora também, então cada vez mais os Aras vão o Agroman, lá atrás, talvez o Agroman primeiro, o Agroman, quando sempre dispõe os cavalos para os grandes cavaleiros, buscar melhor genética e o sonho esportivo, né? Então, acho isso tem crescido muito no Brasil, correspondente à quantidade de criação que tem aumentado no Brasil também. Então, os Aras mais experientes, digamos assim, eles estão cada vez mais buscando esse tipo de auxílio dos profissionais e de fazer uma carreira esportiva. E agora, cada vez mais, a gente acredita no cavalo BH, né? Cada vez mais a gente tem exportado, tem ido lá fora e vai ganhando prova. Acho que talvez primavera dá uma animada também nos Aras de querer investir a longo prazo, não só numa venda de giro ali. Né? Todo. Então, assim, realmente tem muito cavalo BH lá fora. Não é bom nem citar alguns, porque senão falta, mas tem muito cavalo bom lá fora que está sempre chegando e saltando bem. Tem esses cavalos mais jovens agora com o Pedro Vendes, com o Marlon. Uhum. Lá atrás o Rosa Mística, esse Agroman. movimento, né, de cavaleiros que estão lá virem buscar cavalo aqui ou de a gente mandar para os brasileiros que estão lá fora. Isso estimula muito e você começa a ter certeza, porque uma coisa é só falar e tal,
As provas no Brasil também, eu acho que pode ser outro tema, elas melhoraram muito. Esse dia eu estava falando com o Fefo, essa Copa Ouro tá enorme, tá 1,40 m, muito grande, o que a gente vai fazer? Ele falou, calma, eu tenho que achado todas gigantescas. calma que o clássico vai subir para 1,50 m e o grande prêmio é 1,60 m. Eu falava assim, caramba, e agora? Vamos fazer uma copinha de lata ali, 1,30 m, porque tem uma gana de cavalo que vai ficar ocioso. Mas, na verdade, ele tá certo, ele tá puxando para cima o negócio, tá indo para cima, ele vai sempre pensar nos amadores, pensar em todo mundo. O profissional treina, e mesmo assim tá dando 70 na prova, sabe? Dá 70 conjuntos e tudo, então... A própria prova grande, né? Tem 34, 36... A gente começou a pular ela lá atrás, tinha 20, 12, 15, e aí foi... Então, assim, nosso esporte tá numa evolução enorme, a gente tá empolgado porque a gente vê esses cavalos que realmente tem nível para estar fazendo resultado tanto dentro do Brasil quanto fora. A gente tem bons cavaleiros igual. Eu acho os cavaleiros do Brasil até mais habilidosos do que muitos por aí. E acho que essa busca de criar e de ter o melhor, ela vai aumentar cada vez mais. O bom vai continuar sendo bom aqui na Europa, em qualquer lugar. Eu lembrei do episódio do Marlon, ele fala que lá fora tem um pouco mais de nacionalismo, de você querer botar o cavalo com alguém que vai representar a sua bandeira, né? E aí talvez agora a gente esteja começando um pouco a ter isso, né? O Império Egípcio investindo nos cavalos para a Olimpíada, acho dos investidores quererem colocar bons cavalos na mão dos brasileiros mesmo, para a gente ver os cavalos em Olimpíada representando o país. Acho que é um movimento muito legal para o esporte, né? Eu acho que eu não tenho nem tanta competência para falar isso, sou um cavaleiro em ascensão, mas o que eu sinto é isso. Do orgulho que você tem de criar o BH para estar na Europa, do orgulho que você tem de criar o BH para representar o próprio país e da maturidade dos aras, né, das equipes, acho que melhor do que aras, das equipes, delas realmente adquirirem os cavalos e quererem representar e não deixar vender, porque imagina o tanto de tempo que demora para produzir um cavalo, a quantidade de tempo que se perde, quantos cavalos se montam, quantos cavalos se criam para ter aquele cavalo de exceção e aí só a parte financeira. Então, se você for calcular isso para uma grande equipe que tem a posição, né, de ter esse cavalo, isso é incomensurável, isso não tem preço, isso tem que ser segurado mesmo e cada vez mais o esporte brasileiro, a equipe do Brasil, o time Brasil, ela tem que ser privilegiada com esses cavalos maravilhosos, porque são grandes cavaleiros. Eu não me lembro da gente ter uma quantidade, né? O que a gente especulava para essa Olimpíada de Paris agora, de qual seria a equipe do Brasil. Impressionante a quantidade de cavalo, a quantidade de cavaleiro de alto nível, né? Então, que bom que está assim e que se perdure. Los Angeles está lá, está logo ali, 28. E a galera já deve estar preparando que ponto que chega, quem que vai, o que continua, né, que deve ter cavalo continuando desses projetos. Então, que bom que está nesse nível. Isso só puxa toda a base, e aí eu meio que me enquadro nela, e só puxa toda a base a continuar, e isso está sendo muito bom para o esporte. Eu talvez esteja vivendo um momento desse na minha carreira, porque alguém foi audaz e está puxando tudo para cima. Todo mundo, né? Você como cavaleiro, a gente como produtores, todo mundo cresce junto. Mas trazendo um pouco para a sua realidade agora, você está vindo de um título importantíssimo, campeão brasileiro sênior. Como é que fica essa puxada quando a gente pensa na relação Nordeste? O que isso agrega para tudo que você já construiu lá no Nordeste e agora vem aqui para fora conquistar mais? Imagina a aqui para fora, São Paulo. Imagina a empolgação, né? Hoje a gente tem uma quantidade enorme de alunos, tanto na escola quanto como proprietários. Imagina a empolgação desse pessoal lá em Fortaleza quando ganhou o brasileiro, de estar longe, de dar sentido a todo esforço, a todo planejamento que foi feito desde o ano passado, de toda a doação, de estar aqui, de estar ralando, de estar longe da família, da minha esposa maravilhosa, beijo, amor, te amo. Então, deu muito sentido, sabe? Assim, não é só falar como faz, fazer também, eu acho que é algo, né, o visual, o aluno torcer, o aluno ver que tem nível para fazer aquilo, acreditar na égua, na Lady Scarlett, eu acreditei um ano atrás, levei para Fortaleza, trabalhei, e eu não tinha objetivo maior esse ano, sabe? Eu tracei um planejamento que eu falava assim, o que eu posso pular de mais importante no ano de 24? Eu posso ser campeão brasileiro de sênior. Não tinha mais nada, né? Ganhar uma Copa Ouro, ganhar um clássico talvez,
é muito bom, mas a nível de representar, de campeonato mesmo, era a prova que eu podia pular de maior do que essa, só o Senior Top, mas eu nem cogitaria porque eu não tinha cavalo. O título tem esse peso, né, de coroar um trabalho de uma forma diferente, de você ganhar Total. uma prova. É um campeonato totalmente diferente, né? São 4 na categoria, 4 grandes prêmios da categoria, digamos assim, né? Então você tem que realmente... Eu participei o ano passado do Senior Top também, foi uma das maiores, eu terminei em 11º no final, fui vice-campeão por Brasília, eu mudei ali para poder representar no meio do ano, porque eu tinha muito esse sonho de saltar, e realmente é muito difícil. Não é que você vai ali e ganhar um grande prêmio, ganhar um brasileiro de Senior Top, que é a próxima meta agora, vamos deixar ela para 26, 27, 28, mas é um campeonato assim, mudou meu parâmetro também, agora eu quero tentar ele. Então tudo que eu podia fazer esse ano de meta principal, eu consegui, e não foi fácil, foi difícil, foi uma evolução junto com essa égua, que começou o ano saltando 35 comigo, e terminou até agora, né, saltando, e vamos para o Campeonato Brasileiro de Sênior, e vamos para esse novo desafio agora, que é o festival daqui a 2 semanas. Conta um pouco dela, Jorginho, da Lady Scarlett em si, como é que se fez essa parceria e como é que foi o caminho até esse título? A Lady Scarlett apareceu em junho, maio do ano passado, o Fernando Costa, o Bigorna, ele me liga e essa égua tinha entrado no negócio de um cavalo que ele vendeu, de uma dupla de irmão do Rio Grande do Sul, lá, que o profissional era o Lucas Brambila. E aí eu ligo pro Lucas, pergunto da égua, ele me dá todas as informações, eu falo com o Bigorna, e aí ele fala assim, vem montar que a égua é sua cara. E aí eu fui lá montar, vi qualidades, vi as coisas de difícil, mas o projeto mesmo para a Lady Scarlett, ela era ser minha égua de velocidade do Nordeste. Então eu compro ela com essa cabeça. Eu e o Estúdio PB, a gente faz uma parceria e eu falo assim, bom, essa égua aqui, eu sempre que eu vim aqui nessa Pro de Meta 30, fico em 35, em 30 lá no Nordeste, eu vou ganhar. Porque eu preciso me apresentar bem aqui também. E aí eu levei ela para lá, começo a fazer um trabalho, mas com 4, 5 meses eu faço segundo lugar na Copa Ouro do Sítio Win, que é uma prova muito relevante para a gente. Eu acho que o Sítio Win e a prova de Recife no final do ano são os 2 grandes eventos que o Nordeste disponibiliza, mas o sítio com todo o glamour, organização, com tudo isso que eu estou falando de parâmetro, ele leva o parâmetro da melhor coisa do planeta lá para... É uma honra sempre saltar lá. E aí eu faço segundo na Copa Ouro, o Luiz Felipe Pimenta ganha, e aí eu acendeu minha luzinha, eu falei, caramba, essa água é bem boa, tá dando certo, eu tô me encaixando. Eu vou para Recife, faço o Carentes ganha, segundo e terceiro, eu faço o 4º lugar com ela, e aí foi na prova que eu tomei essa decisão, numa Copinha Ouro lá também, em 30, 35, eu tomei a decisão de trazer ela para São Paulo, falei, peraí, não é só isso não, essa égua tem nível. E aí começa realmente essa doação para trabalhar ela, para ir melhorando, aí vem a escadinha. Tem um erro no meio do percurso, para falar, eu saltei torneio de verão, fiz 4 pontos na Copa Ouro em 35, CSN de maio, eu tomo um desvio no 1. No primeiro dia do CSN de maio, eu chego, caramba, ela sai para a esquerda, e ali, para mim, foi a roda, ali que eu melhorei, porque ali eu ajustei o bridão, estava tudo muito confortável, mas a exigência estava pouco, o parâmetro estava pouco. Quando subiu a régua, eu vi que tinha alguma coisa desajustada, e aí eu melhoro o bridão, o Bigorna me liga e fala assim, testa esse pelinhazinho que a gente chama de rabo de porco, e coloca 4 heads, você tem sensibilidade, você vai levar bem. Aí eu desisto do resto da prova, levo para casa, treino e vou pro JK. Chego no JK, faço 4 zeros com esse ajuste novo. Falo, opa, melhoramos. Eu dou um bom descanso para ela, porque tinha sido um primeiro semestre agitado, volto, e no mesmo final de semana estava tendo indoor, aí é coisa de planejamento, cada um, né, essa sabiência com o tempo eu fui pegando. Eu podia ir pro indoor, eu falei assim, eu não vou começar meu segundo semestre, eu vou soltar o ranking de Campinas. Então levei todos os meus cavalos para uma prova mais tranquila, eles vinham um pouco de férias, digamos assim, né, no meio do ano ali, eu dei um recesso, peguei mais leve, pensei mais no físico. Hoje nessa estrutura do DOD aqui me possibilita tudo que um cavalo precisa. Então, os cavalos mais frescos assim de saltar, eu vou para Campinas, ela ganha uma Copa Ouro. Essa Copa Ouro para mim também eu vou marcar, porque não era um nacional, não era nada, mas eu fiz primeiro, segundo, terceiro. Então, os 3 cavalos, Lady Scarlett, Cornet Silver e o Indy Talk, HPH Indy Talk, eles funcionam. Dali eu falo assim, tô pronto para o aniversário de Santa Amaro. E o aniversário de Santa Amaro já era 1,40 m, eu fiz 0 no primeiro dia. E aí eu vou para a Copa Ouro, quando eu reconheço, eu falo assim, caramba, a Marina, ela usou tudo que ela podia, mas realmente 70 concorrentes, 69 concorrentes, ela tinha que fazer mesmo. Muito difícil.
e eu fico bem concentrado, vou para a prova, faço 0 na primeira volta, desses 69 só 8 fizeram 0, e eu vou para o desempate meio que para disputar a prova, para ganhar, e acabo fazendo uma falta, eu tirei um lance na linha, fiz uma falta, mas naquele dia ali eu falei, tô pronto, agora eu vou trabalhar, vou ajustar, vou ginasticar, eu não tenho mais o que fazer, eu já tenho todas as opções. Eu tinha dois bridões de opções, então até a Santa Mara eu estava usando rabo de porco, no brasileiro eu usei um Nepomuk com 4 heads, que eu também tinha esse recurso, porque eu não precisava correr tanto, era um campeonato mais de fazer 0, então ela melhora a qualidade do pescoço, enfim. A boleteira que eu usava no primeiro dia, a boleteira que eu usava no segundo dia, a boleteira que eu usei no terceiro dia, como que eu ia fazer a distensão, o dia que eu soltei mais largura, mais vertical, enfim. Tudo isso, durante esse ano, eu já tinha testado quase tudo. Sistema pronto. O sistema estava pronto e vem a sorte. Beleza? Porque, vamos lá, eu terminei o campeonato em quarto, já saí chorando, muito feliz, e é horrível você torcer para os outros saltarem pior, então eu fui lá pro final do Picadeiro, quem conhece a época do Rio, fui lá pro Desembarcador, e fiquei lá, e o pessoal de Fortaleza me ligando no FaceTime, uma felicidade, porque eu já era quarto, e daqui a pouco, caramba, ele é terceiro. E, pô, já era bronze, eu tava, né, no céu, já deu certo. Tudo que eu planejei já deu certo. Se ser bronze num sênior, com uma ordem de entrada daquela, só cavaleiro bom. E aí, vice. Aí meu pai me liga, pô, chorando, caramba. Eu falei, pai, eu vou desligar. E sentei, e fiquei lá, e agradecendo sempre a Deus por tudo que tenho. E tudo dando certo, e grato, e grato, e grato. E daqui a pouco me corre um tratador. Eu queria até saber quem é, porque o tratador correu numa alegria comigo. Foi um negócio que eu vou marcar. Você ganhou, você ganhou. E, bicho, aí eu desci, abracei meu tratador, ajoelhei, comecei a rezar e chorar. E aí vem o Felipe, que tinha acabado de ganhar o sênior especial, né? Ganhou também. E aí a comemoração com os amigos, com a equipe, momento mágico. Eu tô meio que sem acreditar até hoje, mas assim, feliz e grato. Tudo que foi pensado, tudo que foi planejado, toda a doação, tá longe, enfim, tudo. Esse momento lá no Rio de Janeiro, ele explica tudo. Ele fala assim, vai garoto, tá tudo certo, continua, olha pra frente, tá dando certo, tô animado. Larga o espelhinho um pouco, foca só no para-brisa. Vai só no para-brisa e vai embora. Mas é bom olhar, é bom. É isso que te puxa pra acordar mais cedo e trabalhar. O Stefan tinha uma frase muito forte que é, um dia depois da vitória é um dia comum. Aí eu falava assim, eu sou doido pra falar isso, mas nunca ganhei nada. Como é que eu vou falar isso? Aí hoje em dia, graças a Deus, esse ano tá sendo fantástico pra mim. Eu falo assim, um dia depois da vitória, é um dia comum. Tô usando a frase. De falar. O meu momento de falar. Algumas vezes esse ano tá sendo muito especial pra mim. Eu tenho um tique nervoso que ano par é ano bom. E ano ímpar é ano de plantar. Então ano par eu sempre colho. É nóia, é horrível isso. Porque parece que eu vou ganhar o ano que vem. Parece que eu vou ganhar o ano que vem assim, e aí eu sou sexta. Eu falo, viu? Ano ímpar é uma justificativa para as coisas. Mas eu vou torcer muito para você ganhar alguma coisa no que vem para quebrar não, sua noia. O ano passado eu ganhei uma prova que para mim é muito importante lá em Fortaleza, esse grande prêmio. Eu ganhei com o Carentes. Até ganhei do Carentes contra o Shy Boy, imagina, Davi Golias quase. Numa prova de velocidade, eu consegui ganhar aquela prova que para mim dá um respaldo muito grande. E eu nunca tinha ganho lá. Eu já tinha sido vice 2 vezes, o Pedrinho ganhou. E aí eu, um ano não fui para Brasília. Ganhei uma prova lá em Brasília, que homenageava o Luiz Ferreira Gomes Corrêa. O Tchê, pô, foi super emocionante para mim ganhar aquela prova. E aí eu volto a saltar em Recife e eu, pô, quero ganhar. Foi com 3 cavalos, Collor, Leite Card e Carentes. Mas tinha uma equipe de pessoas ali que vieram também de São Paulo para saltar e tudo para a prova, porque tem uma boa premiação. E acabou que eu fiz primeiro, quarto e quinto. Consegui ganhar com ele lá. Um momento importante. Mas eu não levo em consideração. Só porque eu não ímpar. Aí que eu falo que é meu. Sabe, assim, as coisas grandes vêm, não sei. Estão comigo. Então, acho que o ano que vem eu vou plantar bastante. A gente conversa no que vem pra saber como tá esse sentimento. Pois é, eu acho que ano que vem eu vou plantar bastante. É tanto que eu falei, ó, tem as éguas que vão saltar 2026. Eu já acho que ano que vem... Eu reparei que você tava bitolado no 26 hoje ao longo do dia. Ele falou algumas vezes. Porque eu acho que o ano que vem é de doação. É de acordar mais cedo ainda, de trabalhar mais, é de criar sistema e tudo e colher. Eu acredito muito nisso para a vida. Tem pessoas que às vezes, dia a dia, trabalhando, reclamam. E eu falo assim, tá, mas você colheu, você plantou, você fez, você doou, aí como é que você quer que o mundo conspire para voltar? Faz toda hora. Planta toda hora com todo mundo. Toda hora. Com todo mundo. Seja educado, seja gentil, seja prestativo, não reclame, não enche o saco, isso é plantar. E aí, com certeza,
sabe? Vai ter várias situações que vai colher laranja, mamão e, sei lá, um limão por ser azedo. Mas você plantou, fica tão farta, sabe? Tudo. É tão farta a colheita quando você planta nas pessoas, quando você investe nas pessoas, quando você cresce junto, quando você faz todo mundo que está perto de você prosperar, quando você acorda mais cedo do que as pessoas que falam, pô, mas se o chefe ali, o patrão está acordando mais cedo, porque então eu vou trabalhar mais. Sirva de exemplo também em algumas coisas, quando está certo e quando está errado. Admitir erros, né, é uma nobreza, é uma maturidade, não repeti-los, mas ter maturidade para entender as situações difíceis que você passa. Você também dá exemplo. Então, eu penso muito nisso, nessa ideia de plantio, com todo mundo. Eu vou lá e vou investir, eu vou doar. Quem me conhece sabe do meu lado financeiro, assim, eu sou super desapegado a isso. Eu acho que eu vou fazer sempre, sabe? Eu vou ajudar, vou estar alegre, vou dar um conselho, vou montar um cavalo, enfim, o que me pedir, eu vou tentar ser solícito, sabe? Sem reclamar, e aquilo vai voltar de alguma maneira, sabe? Não é que você faz em troca, já te falei, às vezes vem um limão, mas eu vou sempre fazer as pessoas, eu vou sempre estar perto, eu vou dar o meu melhor, digamos assim. Porque, cara, até hoje deu tão certo, eu sou tão grato, eu tenho tanta coisa, eu sou tão feliz, sou tão realizado com tudo, e continua vindo mais, eu falo assim, caramba, será que eu plantei tanto? E aí o que é que eu faço? Eu vou plantar mais. Pô, tá dando certo, eu vou investir mais nas pessoas, eu vou investir mais quem tá perto de mim. Até brinco, o homem demora a ficar mais maduro, né? O homem demora a ficar mais... Poxa, eu tenho tanta convicção disso hoje em dia, pode ser que daqui a 10 anos eu não seja a mesma pessoa, mas eu tenho tanta convicção disso, tanta. Cara, se puder, ajuda, se puder, faz. E falando nessa parte de plantar, você falou muito disso, e a gente tá, né, no Doda aqui gravando, você tá num momento novo aqui no DTC, onde você trouxe seus principais cavalos, tá com uma base aqui de estrutura muito legal que o DTC tem. O que você vai plantar no ano que vem? Quais são as próximas sementes que vem aí? Eu acho que é continuar, né? Eu cheguei em fevereiro, tenho feito um grande trabalho com os cavalos, tem uma equipe que já está comigo há muito tempo em Fortaleza, então eu trouxe alguns, já contratei alguns aqui. Tenho tentado no próprio DTC ser o mais prestativo possível, com os eventos que tem tido aqui, animado com os novos projetos que o DTC tem, acho que eu não vou comentar, mas animado em ser parceiro, solícito com tudo que esse centro de treinamento disponibiliza para a gente. Estou muito animado, eu não poderia ter escolhido um lugar melhor para pensar em esporte, pensar nos cavalos, pensar no meu desenvolvimento, o que o DTC tem proporcionado para mim de estar aqui, boas oportunidades. Então, servir, ser útil, não reclamar e trabalhar. Eu estou muito animado com tudo que o DTC tem para mostrar, ainda mais assim. Estou bem animado. Bom, eu já tava na torcida, agora depois dessa noia eu tô mais ainda para que 2025 traga um título e quebre isso daí. Tomara, né? Vai quebrar, mas assim, até hoje, eu ganhei o Sul-Americano em 2006, eu fui quarto no Júnior em 2008. Aí ele vai ser campeão brasileiro de sênior especial e vai falar que não vale, porque ele já é sênior. É tipo isso também, minha cabeça ela entendeu? Ela é preparada para não acreditar. Puxar parâmetros. Para não acreditar no ano ímpar e a gente ir pro ano par. Mas realmente é uma coincidência. Minha filha nasceu, grande conquista da vida, eu casei no ano par, minha filha nasceu no ano par, meu filho nasceu no ano par. Eu nasci no ano par, minha esposa nasceu no ano par. E você? Eu nasci no ano par também. Eu nasci no ano ímpar. Deu ruim. Ela tá tipo obra da prefeitura, tá em constante construção. Muito bom, Jorginho. Obrigada. Que é isso. Foi muito legal. Muito. Vai ser muito bom o pessoal poder realmente te conhecer um pouco mais. E estaremos na torcida no seu ano ímpar. E produzindo conteúdo como em todos. Ímpares, pares. E seguimos. Não, obrigado pela oportunidade. É muito bom poder se fazer conhecer. Hoje acaba que eu estou convivendo mais aqui em São Paulo, Rio, Curitiba, enfim. Mas que as pessoas possam, né, através do podcast, me conhecer um pouco mais, entender como é que eu penso, entender
como é que é o Jorge Luiz Passamani, o JLP, e muito feliz com a oportunidade de poder estar aqui falando para vocês e mostrar o Jorge um pouco fora das pistas. É isso. Muito obrigado. Estou muito feliz, estou muito animado, estou vivendo um sonho. Vou correr atrás de melhorar. Quem sabe aqui agora, o ano que vem não, em 26, a gente faz outro podcast com mais uma vitória ali. Eu acho que a meta agora é participar bem do Campeonato Brasileiro de Sênior Top. Agradecer sempre essa oportunidade que eu estou tendo ao Netinho Bade, ao Estúdio PB, que está me fazendo sonhar que é capaz, que eu tenho nível, que eu estou aqui, que eu só depende de mim, acordar cedo, trabalhar e fazer, e que com um pouco de ajuda e de credibilidade eu vou chegar lá. Estou muito determinado. Quem sabe a gente, né, em 26, dá certo. Obrigado pelo carinho, pelo respeito e confiança. Valeu. O ClaqueCast é uma produção livre da 2Claque. Esse episódio teve apresentação por Gabriela Lutz, apresentação, roteiro e edição por Isabela Campedelli.